Dentro das páginas do antigo livro de Provérbios, mais especificamente no capítulo 18, versículo 21, somos confrontados com uma verdade atemporal sobre o imenso poder que nossa língua possui. Esse trecho da Bíblia nos ensina que as palavras têm o potencial de trazer prosperidade ou devastação, dependendo do que escolhemos dizer. Pense nisso por um momento. Cada palavra que você pronuncia é como uma semente lançada ao vento e tem o potencial de germinar e florescer ou murchar e definhar. Aquelas pessoas que preenchem o ar com suas vozes, seja para proclamar sabedoria ou espalhar fofocas, irão inevitavelmente colher o fruto do que plantaram. Vamos explorar alguns problemas perigosamente comuns e muitas vezes subestimados que podem surgir quando não somos cuidadosos com nossas palavras. Problemas estes que, se não forem reconhecidos e resolvidos, as consequências podem ser fatais. Prepare-se para se surpreender, se questionar e, quem sabe, transformar a maneira como você percebe o poder da fala. Falar excessivamente. Esta condição é tão corriqueira que muitas vezes é encarada como um padrão normal. Entretanto, o versículo 19 do capítulo 10 de Provérbios adverte que muitas conversas nos levam a pecar, incentivando a sabedoria de conter nossos lábios. Dito de outra maneira, se permitirmos que nossas palavras fluam sem restrições, é certo que acabaremos cometendo deslizes. Essa advertência se estende até mesmo ao nosso relacionamento com Deus. O capítulo 5 de Eclesiastes, nos versículos 1 e 2, nos orienta a proceder com cautela quando adentramos a casa de Deus e ao proferirmos nossas palavras. É prudente evitarmos fazer promessas precipitadas ou apresentar assuntos a Deus de maneira impensada, lembrando sempre que Deus se encontra nos céus e nós, na terra. É crucial frisar que, caso não estejamos dispostos a nos devotar completamente a Deus, é preferível não afirmar o contrário, pois precisaremos responder por tais palavras. Eclesiastes 5, no versículo 3, reforça que um fluxo excessivo de palavras pode ocasionar sonhos agitados. Quando alguém fala incessantemente, é fácil reconhecer o estado de insensatez desta pessoa. O fluxo constante de palavras é um indicativo de inquietação, apontando para um coração perturbado, conforme sugere o versículo 8 do capítulo 3 de Tiago. Palavras ociosas. Jesus, no versículo 36 do capítulo 12 de Mateus, alertou que seremos responsabilizados por cada palavra que pronunciamos. Teremos que prestar contas pelas palavras insinceras e inadequadas que expressamos. Jesus acrescentou no versículo 37 do capítulo 5 de Mateus, que qualquer discurso que excede um simples sim ou não origina-se do mal. Assim, uma dica prática seria: se você não deseja proferir algo, não o faça. Adotando este princípio, é garantido que haverá uma transformação considerável na sua qualidade de vida. Fofoca. O versículo 16 do capítulo 19 de Levíticos contém um aviso contra a disseminação de difamações. No Novo Testamento, o termo grego para diabo é frequentemente traduzido como difamador. Satanás é frequentemente descrito na Bíblia como propagador de falsidades. Assim, quando alguém fofoca, está na verdade realizando o trabalho do diabo, tornando-se um emissário de Satanás. Portanto, além de não disseminar fofocas, também devemos ser cuidadosos para não acolhê-las. O versículo 8 do capítulo 18 de Provérbios adverte que as palavras da fofoca podem parecer doces, mas no final são como veneno. A natureza humana é tal que muitas vezes temos uma atração em ouvir histórias negativas sobre os outros. Mas devemos resistir a essa tentação, pois a ingestão de fofocas é nociva para o nosso espírito. O versículo 19 do capítulo 20 de Provérbios explora a profunda interconexão dos males da palavra. Se nos permitimos escutar fofocas, tornamo-nos cúmplices depois do fato. Da mesma forma que quem recebe bens roubados se torna um cúmplice, se nos alimentarmos de fofocas, somos igualmente responsáveis. Os versículos de 1 a 3 do Salmo 15 estabelecem vários requisitos para acessar a presença de Deus e habitar em seu santo monte. Precisamos andar com integridade, praticar a retidão e ser verdadeiros em nossos corações.
Não devemos difamar com nossas línguas, nem causar mal ao próximo, nem aceitar ou propagar difamações contra nossos irmãos. Mentira. Precisamos ser extremamente cautelosos para evitar esta enfermidade da língua. Provérbios 6, versículos de 16 a 19, lista 7 coisas que Deus detesta. Entre estas, 3 estão relacionadas com a língua mentirosa, o testemunho falso, e a pessoa que semeia discórdia em uma família. Notavelmente, 2 dessas coisas estão diretamente ligadas à mentira. Provérbios 12, versículo 22, reforça a aversão de Deus pela mentira e seu deleite pela verdade. Não há meio termo, ou é verdade, ou é mentira. Se é mentira, Deus detesta. Se é verdade, Deus se alegra. Todas as mentiras, em última análise, têm suas raízes no diabo. Em João 8, versículo 44, Jesus confirma isso ao falar com os líderes religiosos de sua época. Cada vez que mentimos, estamos reproduzindo a linguagem do diabo. A gravidade do mal da mentira é que, a menos que seja detida e curada, ela pode ser fatal. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 21, versículo 8, nos faz um alerta. Nele estão identificados diversos grupos de pessoas: os covardes, os incrédulos, os corruptos, assassinos, os imorais, praticantes de feitiçarias, idólatras e todos os mentirosos. A implicação desta enfermidade do engano é irrevogável e sem cura. Não existe escapatória. Seu destino é o lago que queima com fogo e enxofre. Uma vez que alguém é condenado a essa segunda morte, está a conclusão definitiva. Reitero minha fala, a não ser que a enfermidade do engano seja detida e tratada, ela é absolutamente fatal. Portanto, cada um de nós tem uma decisão a tomar. Estou disposto a ser curado dessa enfermidade do engano? Ou estou preparado para perder minha alma para sempre? Bajulação. O Salmo 12, versículos de 1 a 3, nos traz uma importante reflexão. Nesse trecho das Escrituras, o rei Davi está lamentando sobre um estado de decadência moral na humanidade. Creio que o que testemunhamos hoje é bastante similar. É uma tarefa árdua encontrar homens realmente piedosos. Os fiéis são cada vez mais raros. E qual é a consequência? As pessoas se enganam umas às outras, falando com lábios lisonjeiros e corações repletos de enganos. Este trecho da Escritura profere um julgamento divino contra essas línguas lisonjeiras. Que o Senhor corte esses lábios adoradores e silencie essas línguas presunçosas. Em Provérbios 26, versículo 28, diz que se nós ouvirmos elogios vazios ou nos tornamos pessoas lisonjeiras, o resultado final será a nossa ruína. Precipitação ao falar. Provérbios 29, versículo 20, nos diz que há mais esperança para um tolo do que para alguém que fala sem refletir. Isso sugere que, se formos precipitados em nossas palavras, nossa condição é pior que a de um tolo. Este é um grave alerta, pois a Bíblia não tem nada de bom a dizer sobre os tolos. A Bíblia nos traz um exemplo de um homem que falou precipitadamente apenas uma vez e o custo que isso teve em sua vida. Este homem era Moisés. Deus lhe ordenou que fosse até os filhos de Israel, que falasse com a rocha e dela jorraria água. Porém, dominado pela ira contra os filhos de Israel, Moisés exclamou: "Ouçam agora, rebeldes! Deveremos tirar água desta rocha para vocês?" Em vez de falar à rocha, ele a golpeou. Este ato de desobediência, expressado em palavras impulsivas, lhe custou o privilégio de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Isso é descrito em Salmo 106, versículos 32 a 33. Em Meriba, eles provocaram a ira do Senhor, causando graves problemas para Moisés. Eles o irritaram, e ele falou sem pensar. Note o diagnóstico. Um espírito provocado nos leva a falar de forma imprudente, e essas palavras impensadas podem nos custar muitos privilégios e bênçãos. Se até mesmo Moisés teve que pagar um alto preço por uma única declaração precipitada, que tenhamos cuidado para não cometermos o mesmo erro, pois o preço a ser pago será alto.
Finalizamos com João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo o que nos proporcionaste. Agradecemos pela Tua fidelidade para conosco. Rogamos pela redenção que nos ofereceste para restabelecer a comunhão contigo. Pedimos perdão por cada pecado que cometemos. Em nome de Jesus. Amém.